Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025, 24ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Caríssimos, escrevo com esperança de ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que há grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregando às nações, acreditando no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 110, versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 4, versículos de 5 a 6. Grandiosos são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor, que a beleza e o esplendor são os seus feitos. A sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que temem, e jamais esquecerá da sua aliança ao seu povo. Manifestas o seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tu tens palavras, são espírito e são vidas. Só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se tentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é comelão e beberrão, amigos dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos. Hoje refletimos as leituras que acabamos de ouvir. Na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala: quero saber como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Não podeis haver dúvidas do que é grande o mistério da piedade, e ele foi manifestado na carne e foi justificado no Espírito, contemplando-se pelos anjos, pregando às nações. O apóstolo Paulo, ele diz que a igreja do Senhor não pode haver divisão, que a igreja do Senhor não pode ter brigas, que a igreja do Senhor não pode se dividir
em várias dominações e que a Igreja do Senhor, ela é o sustentáculo e a coluna da fé de Deus vivo. Caríssimos irmãos, a Igreja do Senhor, ela tem 2000 anos de caminhada. São mais de 20 concílios para colocar a verdade de fé estabelecida. Desde o nosso Senhor Jesus Cristo, passando por todos os apóstolos e seus sucessores, os papas, a Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo, caminha neste mundo há 2000 anos de caminhada. A Igreja Católica, que teve seus maiores concílios, os concílios de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Cartago, o concílio do Vaticano I e o concílio do Vaticano II. A Igreja Católica que teve os sínodos regionais e tem os sínodos regionais. Essa igreja tem 2000 anos de caminhada, com um montante de fiéis de 1 bilhão e 500 milhões de fiéis esparramados por todos os países do globo terrestre. A Igreja Católica que teve só na Igreja do Ocidente 267 papas atualmente. O Papa Leão é o novo Papa que guia esse rebanho para a terra prometida do nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo já dá para Timóteo as ordens de que a Igreja de Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Quantas vezes pessoas colocaram contra a igreja dúvidas, questionamentos, querendo que a igreja mude tudo, querendo que a igreja jogue tudo para fora. Mas a igreja, ela sábia, inteligente, mantém a sua verdade, a sua coluna e seu sustentáculo. Como diz aqui no salmista, eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos e reunidos, que grandiosamente são obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Já no Evangelho, narrado segundo São Lucas, Jesus fala que João Batista veio e todos falavam que João Batista era louco, porque não bebia e não comia. E Jesus fala que ele veio, estava no meio deles, e eles falavam que ele era comelão e beberrão. Ora, não imaginando eles naquela época que Jesus é o próprio Messias, o Filho do Deus Altíssimo, que veio para o mundo para salvar as almas do pecado, para transformar a vida das pessoas. E ali, Jesus dá o alicerce da sua igreja, que caminha junto com nosso Senhor Jesus Cristo e com os 12 apóstolos e seus sucessores, os papas, que em 2000 anos vem pregando e anunciando o Evangelho da verdade. Que essa palavra do Senhor nos ilumine e nos fortaleça e nos guie nesta caminhada da jornada da vida, na Santa Amada Igreja Católica, hoje e sempre. Amém.